Olá, queridos! Na aula de hoje vamos trabalhar com ângulos, que é um assuntinho que vocês estavam com dúvida, e eu espero que com esses conceitos básicos você consiga compreender a atividade e em seguida vamos dar continuidade ao conteúdo, tá? Primeiramente, a noção básica de ângulo. Ângulo é a região, o ângulo é a região que fica entre duas semirretas que partem da mesma origem, certo? Suponha que eu pegue esse lugarzinho aqui e trace uma semirreta. E pegue esse outro e trace uma semirreta. Cadê o ângulo daí? Não tem. Porque apesar de eu ter duas semirretas, ele não cumpre a condição proposta pelo ângulo. Eu preciso ter as duas semirretas, sim, mas eu tenho que fazer com que elas partam da mesma origem, do mesmo ponto de origem, certo? E aí você pode me perguntar, Fabiana, se eu quiser traçar uma outra reta, uma outra semirreta, partindo dessa origem, vai formar outro ângulo? Vai, certo? Se eu traçar outras semirretas partindo dessa origem, eu vou ter sim outros ângulos, certo? Não se esqueça, é a região que fica entre duas semirretas que partem da mesma origem. A origem agora eu vou chamar de vértice. O vértice representado por uma letrinha maiúscula O, nesse caso, tá? Pode ser outra. E as minhas duas semirretas eu vou chamar agora de lados. Os lados, nesse caso, representados pelas letras maiúsculas A e B. Beleza? Como é que eu represento simbolicamente um ângulo? Lá nas questões, lá nos livros, lá nas provas, vocês vão ver simbologias, certo? Para representar os ângulos. E como é que elas vão aparecer? Elas vão aparecer com um acento circunflexo no vértice, certo? Ou pode aparecer lado, lado e no meio o acento circunflexo no vértice. Isso aí é regra, tá? Tem que ser assim. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é representado por O ou então AOB. Beleza? Outra coisa. Quando a gente mede um ângulo, a gente mede em que unidade de medida? No grau, certo? Uma circunferência, ela tem no máximo 360 graus. Cada um grauzinho desse é uma parte dos 360 que a circunferência pode ter no máximo, tá? Tem uma pausazinha para anotar, se você achar necessário. Eu vou dar uma apagadinha no quadro para anotar outros conceitos, tá? 1 minuto, volto já. Pronto, já anotei. Dando continuidade, eu vou perguntar a vocês se vocês conhecem o material que a gente usa para medir o ângulo. Para quem não conhece, isso aqui é um transferidor, certo? E ele é utilizado para medir ângulos, certinho? Entre uma semirreta e outra, que partem da mesma origem. Olha só, aqui eu desenhei um transferidor. Esse transferidor, ele tem meio círculo, um semicírculo, certo? Que é a metade de um círculo. Ou seja, qual é a metade de 360 graus? 180. Esse meio círculo tem 180 graus. Observe e tenha cuidado quando você for trabalhar com o seu transferidor. Por quê? Porque o transferidor, ele tem essas medidas aqui de 0 a 180 dos dois lados, certo? 0 a 180 e por dentro do transferidor bem pequenininho, ele coloca de novo 0 a 180. Mas é importante que você sempre observe o zero, sempre tome como medida inicial o zero, que é o correto. Não vá para o 180 não, vá logo para o zero, correto? Pronto. E aqui eu coloquei um exemplo
para a gente praticar a representação dos ângulos e calcular não, expressar a medida a partir de um transferidor. Olha só. Ele está perguntando qual é a medida do ângulo AOB. Lado, vértice, lado. Lado A, vértice, lado. Ou seja, ele quer esse ângulo aqui, gente. Quanto é esse ângulo aí? 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50 graus. Só isso. Tranquilo? Agora, ele quer a medida do ângulo AOE. Lado A, vértice E. Ele quer este ângulo aqui, ó. Ou seja, eu vou trabalhar do zero, contar do zero até o 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Cheguei no E, 90 graus. Beleza? Pronto. Agora, no próximo item, ele quer que eu procure quanto mede o ângulo BOC. Lado B, até o C. Ou seja, ele quer esse pedacinho aqui. Aí você diz, eita Fabiana, complicou, porque aqui não é o zero, mas cada espacinho desse tem 10 graus. Olha, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, certinho? Então, aqui são 10 graus, mais 10 graus, 20, mais 10 graus, 30. Pronto. O ângulo BOC é 30 graus. Entendido? Para finalizar, ele quer o ângulo EOD. Lado E, vértice O e D. Ou seja, ele quer esse pedacinho aqui, esse ângulozinho aqui. E a gente vai fazer do mesmo jeito. 10, 20, 30, 40. 40 graus. Beleza? Entendida essa primeira parte? Se você precisar, dê uma pausa para anotar isso no caderno ou fazer uns outros exemplos, caso você queira traçar mais semi-retas a partir dessa origem. Combinado? Eu vou apagar o quadro para anotar a outra parte, certinho? Um minutinho. Pronto, já anotei. Segunda informação é a classificação dos ângulos. Os ângulos, que são no máximo 360 graus, região que está entre duas semi-retas, que partem da mesma origem, possuem classificações, certo? E essas classificações são: ângulo pleno ou uma volta completa possui quantos graus? 360 graus. É pleno, é uma volta completa. Um ângulo raso ou meia volta. Meia volta ou raso, ele tem a metade da circunferência, que é 180 graus. Isso daí também é tranquilo. Um ângulo reto, ele tem 90 graus. E ele tem uma peculiaridade. O ângulo reto também ele é representado por um quadradinho com uma bolinha no meio. Toda vez que você vê um quadradinho com uma bolinha no meio, significa que aquele ângulo é reto. É o famoso cantinho de parede, certo? Um ângulo agudo, ele tem um ângulo, uma medida menor que 90 graus, certo? Todo ângulo que é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo, ou seja, 89, 87, 60, 50, 30, 15, 2, certo? Todo ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de agudo.
Então, o ângulo obtuso é o quê? Maior que 90 graus. Porém, ele deve ser menor que 180. Maior que 90, menor que 180. Maior que 90 e menor que 180. Ou seja, ele está entre o 90 e o 180, tá? E o ângulo nulo, ele é 0. Ficou pequenininho aí, mas dá pra ver, certinho? 0 graus é um ângulo nulo. Alguma dúvida? Tudo ok? Classificação dos ângulos, principalmente esses. Nós temos o ângulo pleno, 360, o raso 180, o ângulo reto, 90 graus, representado por esse quadradinho, uma bolinha no meio. O ângulo agudo é aquele ângulo que é menor do que 90 graus. O obtuso, ele é maior que 90 graus, mas ele não pode passar de 180, certo? Ele é maior que 90, mas não pode chegar a 180, porque 180 já é raso. E o ângulo nulo é o ângulo 0, certinho? Vou colocar aqui para você um exemplo, tá? Apagar o quadro, se você quiser copiar, dê uma pausa, certinho? Lá vai. Exemplo copiado, vamos para a resolução. Quero ver se você se lembra. Classifique os ângulos em pleno, raso, reto, agudo, obtuso ou nulo, certo? Cada um tem um exemplo à frente, só está misturado. Me diga, 25 graus, ele é um ângulo menor que 90. Se ele é menor que 90, ele é agudo. 0 graus. 0 graus é um ângulo nulo. 140 graus. 140 graus é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, ele é obtuso. 180 graus é muito fácil. É um ângulo de meia volta ou raso. 90 graus também é facílimo, é aquele do cantinho de parede. Ele é um ângulo reto. E o 360, que é a volta completa, é chamado de ângulo pleno. Ok? Vou fazer mais um exemplo para encerrar a aula de hoje. Hora de terminar a aula, ainda tem uma coisa que eu quero falar, né? Ainda tem esse exemplo é outra coisa, tenham calma. Nesse exemplo, eu coloquei alguns relógios e quero que você determine os graus de cada horário nesses relógios. Eita, sem transferidor, sim. Daí você disse, oxe Fabiana, como é que a gente vai fazer? É simples, gente. Saiba, na verdade você já sabe, que um círculo, uma circunferência completa tem 360 graus, certinho? E quantas horas tem o relógio? 12. Então, 360 graus dividido para 12 horas vai dar 3 vezes 12, 36, sobra nada. Baixa o zero, coloque ele aqui. Posso dizer que em cada hora do relógio vai ter 30 graus. Ai, que fácil. Agora facilitou a minha vida, porque se cada hora tem 30 graus, cada hora no relógio tem 30 graus, quer dizer que o relógio andou uma hora aqui, 30 graus, o relógio andou mais outra hora aqui, 30 graus. Quantos graus esse relógio tem?
60. 60 graus. Ai, que fácil, adorei. Vamos lá. 30 mais 30 mais 30 e mais 30. 30, 60, 90, 120 graus. Mas que beleza! 30 mais 30 mais 30 graus. No total, a gente tem quantos graus? 90. Simples, cada hora no relógio tem 30 graus. Certinho? Mas deixa eu ver se você se lembra das classificações. Esse ângulo é classificado como um ângulo menor que 90, ele é agudo. Esse ângulo é maior que 90, obtuso. E esse ângulo tem 90 graus, cantinho de parede reto. Beleza? Vou apagar o quadro porque está faltando agora sim a última parte da aula. Só um minuto, anote aí. Pronto. Ângulos complementares. Ângulos complementares é a junção de dois ou mais ângulos que no total vai dar 90 graus, certo? Eu posso ter dois ângulos que juntos dê 90 graus, eu posso ter três ângulos que juntos dê 90 graus, certinho? Ou seja, ângulos complementares são dois ou mais ângulos que juntos formam 90 graus. 90 complementares, 90, tá? E aí é só você colocar o ângulo que falta para completar 90 graus. Por exemplo, nessa imagem, olha o cantinho aqui de parede. É para ter 90 graus aí, certo? Mas falta quanto aqui? Falta quanto? Eu já tenho 30 para completar 90, basta só diminuir. 90 menos 30 é igual a 60. 60 graus. Esse valorzinho aqui, 60 graus. Ou seja, 60 e 30 são ângulos complementares. Por que mesmo? Porque juntos formam 90 graus. Ah, é muito fácil. Vamos fazer mais. 25 graus. Para eu fazer o complemento de 25 graus, é calcular quanto falta para completar 90 graus. Então, olha que simples. 90 menos 25. 90 menos 50. 90 menos 72. 90 menos 80. Diga se não é fácil. Agora vamos colocar os resultados. 90 menos 25. 65 graus. 65 mais 25 dá 90. Tá. São complementares. 90 menos 50 é 40. Então, 40 mais 50 dá 90 graus, são complementares. Aqui, 90 menos 72 dá 18. 18 com 72 são complementares porque formam 90 graus. E aqui, 90 menos 80 dá 10. Então, 10 mais 80 dá 90 graus, por isso eles são complementares. Agora, eu quero que você finalize a aula comigo dizendo o que é ângulos suplementares. Se complementares é a junção de ângulos que formam 90 graus, então suplementares é a junção de ângulos que vão formar 180 graus. Eu vou anotar isso aqui para você, tá? Agora sim, última parte da aula,
eu vou falar de ângulos suplementares, como eu tinha colocado ainda há pouco. Tá aqui a definição: dois ou mais ângulos que juntos formam uns 180 graus, tá? E a imagem dos 180 graus é essa daqui. Isso deve ter 180 graus. Daí eu te pergunto, se eu já tenho 75 graus, quanto falta para completar 180? Só você diminuir. 180 graus menos 75 vai dar 105 graus. 105 graus. 105 graus e 75 são ângulos suplementares, porque juntos formam 180 graus, beleza? Achei bom, vou fazer mais. 180 menos 50, já vai fazendo aí o resultado. 180 menos 180 menos 120. 180 menos 135. Já sabem? Vamos colocar aqui os resultados. Quanto é que falta para eu encontrar o suplemento de 50? 180 menos 50 dá 130. Então, 50 com 130 são ângulos suplementares, porque formam 180 graus. O suplemento de 100, a pergunta é: quanto falta para completar 180? Eu já tenho 100, então falta 80. Quanto falta para completar 180 se eu já tenho 120? 60 graus. E quanto falta para completar 180 se eu já tenho 135? Dá 45 graus. Certinho? Só mais uma coisa que eu lembro que tem uma questão na atividade, que ele pergunta verdadeiro ou falso. O que seria uma bissetriz? Uma bissetriz, ela é uma semirreta que parte da origem também, no caso é um ângulo interno, e divide aquele ângulo exatamente no meio. Dois outros ângulos de mesma medida. Por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e eu quero que você me diga em quantos graus vai ficar cada parte depois que eu traçar uma bissetriz. Olha, suponha que essa semirreta seja a bissetriz. A bissetriz, como eu já tinha falado ainda há pouco, vai dividir esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais de 45. Beleza? Se eu tiver um ângulo de 60 e traçar uma bissetriz entre eles, eu vou ter dois ângulos congruentes de 30 graus. Se eu tiver um ângulo de 100 graus e partir uma bissetriz, dois ângulos de 50 graus, tá certo? Finaliza a aula de hoje, podemos dar continuidade a esse conteúdo mais à frente se a gente precisar, tá certo? Um beijo e um abraço, até logo!